Boa noite, Alessandra. Eu decidi fazer um videozinho. Eu tô com material aqui, né? Os slides. Eu tenho os slides quando apresento essa especialidade, né? Para a galerinha dar uma visualizada, né? Então, assim, eu decidi fazer logo esse vídeo, né? Eu vou dividir em duas partes, tá? Para não ficar muito pesado. E aí a gente trabalha, eu imprimi aqui a, a especialidade, a gente trabalha da questão 1 a 5, tá bom? Para ficar um vídeo um pouco mais curto, né? E bem explicadinho, tá? Aí você vê se você gosta, né? E a gente dá continuidade, tá bom? Antes, vamos fazer uma oração, que eu vou abrir a Bíblia, né? Então, oremos. Grandioso amado Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos conduzido a uma missão. Ajuda-nos, ó Pai, a cada vez mais nos capacitar para que possamos, junto aos nossos desbravadores, abreviar a Tua vinda. Não deixe que nada de mal nos aconteça, que o Seu Espírito esteja nesse momento. Queremos abrir a Tua palavra e estudar aquilo que o Senhor quer que façamos para a nossa salvação e também para alcançar a salvação em outras pessoas. Esteja conosco, eu te peço pelo doce nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a primeira questão aqui fala assim, olha, ler Mateus 24, 3 a 14, após completar a leitura, fazer uma pesquisa encontrando ao menos 20 sinais que indicam a proximidade da segunda vinda de Cristo, acontecidos nos últimos 5 anos, né? Então, assim, essa especialidade de escatologia, ela faz parte daquele grupo de especialidades que compõem um rol de especialidades missionárias, né? E ela é extremamente importante, é uma especialidade muito importante, até porque a gente precisa compreender nesse contexto, nesse mundo no qual nós estamos inseridos, né, os sinais que vão nos demonstrar, não é, que a volta de Cristo está próxima, não é? Nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque sinais estão sendo demonstrados a todo tempo que o tempo do fim está bem próximo, né? Então, como que a escatologia é justamente isso, né? É o estudo teológico dos eventos finais, né? Os eventos dos últimos dias, os eventos que vão nos demonstrar a volta de Cristo, né? Então, assim, o estudo da escatologia, ela se faz necessário para que a gente tenha uma esperança, né? A escatologia nos traz a esperança, conhecendo, né, todo o plano que já está montado para a volta de Cristo. E que a gente consiga, não é, compreender esse plano. O que adianta ter um plano? O que adianta ter orientações, sendo que ninguém consegue decifrar esse plano? É mais ou menos isso, né? Então, escatologia é o estudo desses sinais, sinais que remetem à segunda volta de Cristo, né? Então, vamos lá. Vou abrir a Bíblia aqui, Mateus 24, 3 a 14, né? Então, eu aconselho que você acompanhe e leia também, né? É um texto muito conhecido, com certeza você já leu, né? 24, 3 a 14 diz assim na minha tradução. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olha, escatologia. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede,
Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, né? É um texto que remete aos eventos que irão apontar para o tempo do fim, apontar para a vinda de Cristo, né? Então, eu vou voltar ao slide aqui e a gente vai estudar aqui ponto a ponto, tá? Então, sinais que indicam, a questão fala, né? Para a gente pegar nos últimos 5 anos, 20 sinais. Não é muito difícil, né? Se a gente for olhar para o contexto histórico, rumores de guerras, mortes, fome, perseguição, o amor se esfriando, traições, deturpação da palavra de Deus, falsos profetas, enfim, né? São tantas as coisas que a gente tem vivenciado nesses últimos tempos, né? Que nos deixam aí não escandalizados, porque a própria Bíblia fala que a gente não pode se escandalizar porque essas coisas hão de acontecer, não é? Então eu às vezes fico até assim triste com alguns irmãos, né, que depositam a sua fé em ideologias, em políticos, né, seja de um lado ou de outro, né, e quando a gente precisa depositar a nossa fé nas promessas da volta de Cristo, né? Então essas coisas, elas irão acontecer, não é? Igual quando os soldados foram pegar Cristo, né? E Pedro rapidamente sacou a espada para tentar defender Jesus. O que Jesus fala? Não, essas coisas, elas precisam acontecer, não é? Então, igualmente com os eventos, esses eventos precisam acontecer. A gente precisa estar vigilantes, né? Para que possamos entender esse evento. Então, mortes, a gente não precisa nem falar sobre isso tanto, né? Nos últimos 5 anos aí, nós tivemos aí vários eventos, né? Eventos climáticos, né? Principalmente aí na região da Ásia, né? Nós tivemos aqui no nosso país um evento climático que dizimou praticamente Porto Alegre, né? Lá no sul. Então nós acompanhamos muito sobre isso, né? Enchentes, muita gente morreu, né? Então a gente tem também sempre no começo do ano lá no Rio de Janeiro, né? Deslizamentos. A gente tem assim vários eventos, né? Que muitas pessoas morrem por efeitos climáticos ou eventos bélicos, né? Muitas guerras. Então a gente pode destacar aí facilmente vários, né, dessas questões aí. Então o coração de muito esfriará, né, e mortes. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, segurança ateia fogo em creche e mata criança e professora, né? Um evento que a gente foi muito divulgado aí, tá no jornal, olha, tá no G1, né? Você pode pegar esse evento aí para
caracterizar. Aluno mata professor a tiros, né? Nós tivemos aqui, se não me engano, em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, aluno entrou na escola e matou outro aluno, né? Na Bahia nós tivemos, aqui em Taguatinga, né? Aluno batendo em professor. Então, a violência está cada vez mais exacerbada, não é? Aluno mata professor no Valparaíso, massacre de Suzano, né? 2 jovens matam 8 pessoas, ferem 11 pessoas, né? E depois eles suicidam, né? Então, assim, vários eventos, você pode pegar aí facilmente muitos deles, né? Para colocar essas questões aí. Filho mata pai. Nós tivemos um evento aí aqui na Samambaia, não é? Uma mãe matou, esquartejou o filho, né? Nós temos aí pai que mata filho, né? Então isso demonstra mesmo que o amor está esfriando, como mostra na passagem, né? Filha é presa sob suspeita de matar pai, mãe, irmão, caçula em São Bernardo. Então são vários eventos aí, olha. Brutalidade. Mãe é morta a facadas por filha deficiente que fingia ter paralisia. Olha só, né? Mulher enterra filha de 10 anos viva. Olha, então, né? A gente está passando aí por um momento mesmo de um esfriamento do amor, não é? Se mata cada vez mais por banalidade, né? Isso aí a gente está acompanhando muito, né? Falsos cristos, olha, né? A passagem fala em falsos cristos, muitos virão em meu nome, né? Então nós temos aí pessoas que se intitulam cristos, né? O exemplo muito, né? Que até virou comédia, né? Henri Cristo, o homem que se considera Jesus encarnado, né? Nós temos também em 2000 na Rússia, o homem disse a reencarnação de Jesus Cristo e arrasta multidões. Olha aí, tá no jornal também. No Correio, olha, homem que invadiu jaula dos leões no Chile tinha carta se dizendo profeta. Olha o menino aí, né, que tá na mídia aí, o menino que se considera profeta, né? Ele até fala, né, eu não gosto nem de citar, mas ele fala, como é que ele fala? O Senhor, meu pastor, tá amarrado, né? O pastor sou eu sou o profeta. Então, falsos profetas e que arrastam multidões, né? Esses falsos profetas, com doutrinas que não são bíblicas, né? Têm arrastado aí cada vez mais centenas de milhares de pessoas, né? Então essa especialidade de escatologia, ela é fantástica, porque ela nos demonstra que essas coisas, elas apontam para o tempo do fim. Então, a gente precisa se escandalizar com um garoto de 14 anos que se diz profeta e está arrastando multidões? Não, essas coisas irão acontecer, né? Cada vez mais guerras, não é? A gente tem aí guerra na Ucrânia, guerra lá na faixa de Gaza, que já matou não sei quantas mil pessoas, não é? E parece que a gente pouco se importa, né? Crianças morrendo, crianças sendo estupradas, mulheres estupradas, né? Médicos morrendo. Então, assim, o amor, ele tá esfriando, né? Cada vez mais. Desculpa, esse tempo tá um pouco meio, né? Um pouco gripado. E assim vai, né? Doenças. Olha aí, doenças. Então nós falamos de mortes, e aí você pode pegar vários eventos de mortes. Nós falamos de guerras, nós falamos de filho matando pai, pai matando filho, doenças, né? Cada vez mais a gente tem aí, olha,
doenças em cima de doenças que vão dizimando pessoas, não é? Passamos recentemente aí por uma pandemia, né? Que só no Brasil foram mais aí de 700 mil pessoas, se não me engano, né? No mundo, esse número é exorbitante, né? E aí a gente perde cada vez mais pessoas para o câncer, para doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos uma doença também hoje muito silenciosa, que é a doença da mente, né, que vem atingindo cada vez mais nossas crianças. O próprio celular, as redes sociais, né, vem aí afetando muito, né, nossas crianças. Então, doenças, né, nós temos aí, olha, surto de febre amarela, e enfim, né, dengue, a gente convive muito com a dengue aqui no Brasil, não é? A chikungunya, zika, febre amarela, né? Guerras, rumores de guerras eu já falei, guerra na Síria, guerra na Ucrânia, guerra na faixa de Gaza, guerra na África, guerra no Brasil, o Brasil está em guerra, não é? Você pega o crime organizado e vem matando cada vez mais pessoas, isso é uma guerra, não é? Uma guerra moral também contra os valores, né? Uma guerra social, uma desigualdade social muito grande, um pouquinho de pessoas assim muito ricas e a grande maioria das pessoas pobres, não é? Então essa é uma guerra social e isso o nosso país enfrenta, né? E enfrenta muito forte. A fome, não é? A fome é uma questão também que assola a humanidade, não é? O alimento hoje ele é escasso, né? E ele cada vez mais vai se tornar mais escasso, né? E aí vem aquele outro problema, que é o problema da quem tem dinheiro vai poder consumir, quem não tem dinheiro não consome, isso aumenta a violência, isso aumenta a guerra, isso aumenta uma série de coisas, né? Então é disso que trata a passagem, não é? De conflitos, de guerra, de esfriamento de amor, de gente não se preocupar com o outro que passa fome, não é? Então, que bom que nós, enquanto cristãos adventistas, a gente consegue compreender essas questões, né? A fome aumenta no mundo, atinge 820 milhões de pessoas, olha só, né? Então são muitas questões que a gente tem. Perseguição. A perseguição, e aqui na Bíblia fala, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Aqueles, porém, perseverar. Então, cadê a fala, né? O princípio das dores. Né? Aqui, ó. Então, no verso 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, né? Então a perseguição ela é latente e ela está cada vez mais próxima de nós, né? Nós temos perseguição no nosso trabalho, nós temos perseguição na sociedade, nós somos perseguidos pelos meios de comunicação, não é? Então, a perseguição, ela cada vez mais, ela vai aumentar. Você está vendo, olha, como esse assunto, ele vai, né? Nós já estamos aí com quase 20 minutos de vídeo, eu estou na questão 1. Eu pensei que ia dar para fazer mais questões, mas esse assunto, ele é muito vasto, né? Então, essas 20 questões, esses 20 itens aí, você consegue facilmente. Você pega assim, você divide. Fome, pega uns 5 sobre fome. Guerras, facilmente 5 guerras. Perseguições, facilmente 5. Esfriamento de amor, misericórdia, né? Você pode pegar vários também, né? Olha o caso lá desse cara que vai ser julgado, daquele Cupertino, né? Matou o namorado da filha. Então, assim, são vários, né? Muito bom de você fazer esse aqui, tá? A 2 aí, saber localizar na Bíblia, de memória, ao menos 5 passagens diferentes
das encontradas nessa especialidade, que apresentem promessas referentes à segunda vinda de Jesus. Então, ó, nós temos aí 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, esse é um verso que eu gosto muito, um verso muito conhecido, né? Diz assim, 4, 16 a 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é uma que eu gosto muito, né? 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Você pode ficar à vontade para procurar outras, tá? Essas são as mais comuns, né? Lucas 21, 27, também é um texto bem curtinho. Lucas 21, 27, é um textinho curtinho. Lucas 21, 27, diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então isso também é bastante conhecido. Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, né? Então eu separei aqui, depois você lê, tá? 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, Lucas 21, 27, Mateus 16, 27, Hebreus 9, 28 e João 14, de 1 a 3, tá bom? Então você dá uma lida nesses aí. A questão 3, representar uma das parábolas bíblicas que tratam sobre a segunda vinda de Jesus, por meio de um dos seguintes itens, ou música, ou desenho, poesia, ou uma dramatização, e aí você pode escolher qualquer um desses, tá? Eu gosto muito, né, Mateus 24, muito facinho, você com certeza vai conseguir fazer em qualquer um desses itens, né? 24, 32, 34, né? Diz assim, você também, com certeza você conhece, a parábola da figueira, né? Aprendi, pois, a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam, né? Então, essa é uma passagem que dá para ilustrar bem bacana, né? A segunda vinda de Cristo, né? Passará o céu e a terra, porém minha palavra não passarão, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então é bem legal essa aqui também para você representar aí, tá? Se você quiser fazer outra, pode ficar à vontade, tá bom? A questão 4, organizar um cronograma de no mínimo uma página. Esse cronograma relacionado aos principais eventos finais que culminarão com a segunda vinda de Jesus. Essa eu indico para você, com certeza você deve ter essa Bíblia. Com certeza você tem. A Bíblia missionária, né? E nela, na Bíblia missionária, ela tem aqui, olha, os eventos finais. E aí tem toda a cronologia, tá? Tem toda a cronologia até a vida eterna, tá bom? Então nós vamos ter aí, olha, derramamento da chuva serôdia, decreto dominical, fechamento da porta da graça, decreto de morte, a ressurreição especial de muitos, ressurreição parcial dos perseguidores, a volta de Jesus, início do milênio, né? O fim do milênio, a recriação da terra e, por fim, aí, a eternidade e paz, né? O legal dela é que ela tem todas as passagens relacionadas, tá? Então, essa cronologia, ela fica bem bacana para você colocar nesse quadrinho aí, tá? E é legal que todo mundo tem essa Bíblia, então fica bem fácil de fazer, né?
a questão 4 aí, olha. Estudar a história da ascensão de Jesus ao céu após sua ressurreição. Em seguida, fazer uma lista das semelhanças e diferenças entre este evento e a sua segunda vinda. Então, eu separei aqui, olha, para a gente olhar, você pode acompanhar aí, Atos, vamos lá, Atos, aqui, Atos 1, tá? Atos 1, olha o que diz aqui, né? Atos 1, do verso 9 ao 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, né, ao céu, virá do modo como viste subir. Então, semelhanças e diferenças, né? Deixa eu colocar aqui no slide, tá? Bem bacaninho, o slide é bem explicativo. Então, olha, estudar a ascensão, né? Então, semelhanças, né? Jesus foi levado ao céu e voltará no seu corpo físico, né? Então, várias doutrinas, elas tecem comentários diferentes, né? E nós cremos que, do jeito que Cristo foi levado no seu corpo físico, ele também vai voltar com o seu corpo físico. Essa seria a semelhança, não é? Quando Jesus subiu ao céu e quando ele voltar, os anjos estarão ao seu lado, né? Então, essa também é uma grande semelhança, né? Que o Cristo, ele sobe em glória, ele também desce em glória, não é? Em sua ascensão, aí as diferenças, né? As diferenças, elas são bem simples, né? Quando o Cristo subiu, nós temos o relato bíblico que estavam os apóstolos, né, vendo Cristo subir. E aí, na segunda vinda, nós sabemos que todo olho verá, não é? Apesar de voltar no corpo físico, estará com o corpo totalmente glorificado, né? Apesar de acreditarmos, obviamente, que quando Jesus ressuscitou, ele já estava transformado, mas agora ele desce em glória, né, com todos os anjos e para buscar os seus, né? Quando ele foi elevado ao céu, ele subiu sem os justos, obviamente, né? E quando ele voltar, os justos também subirão com ele, né? Quando Jesus foi elevado ao céu, deu início ao juízo investigativo. E quando ele voltar, nós teremos, né, o juízo final. Então, essas questões aí, elas nos demonstram aí, né, as semelhanças, né, as diferenças. A gente pode ler alguns textos também, né? Eu separei aqui Lucas, que a gente até leu, né? Lucas 21, 27, né? O que a gente acabou de ler? Aqui. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória, né? Então, essa é a promessa, né? Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Eu já estou terminando, tá? Para não ficar muito extenso o vídeo, já tem aí quase 30 minutos. Apocalipse 1:7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então são aí, olha, algumas diferenças, né? Mateus 16:27, assim por diante. Então,
Eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Amanhã eu mando mais, tá bom? Até mais, um grande abraço.